Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. É sempre um privilégio enorme ter a companhia de quem nos escuta. Com certeza. É ótimo estar aqui para mais uma análise. Sabe, é muito fascinante como certas palavras acabam, se tornando tão comuns, tão repetidas no nosso dia a dia, que o peso real delas, o significado original quase desaparece, né? Escorre pelo ralo da história. Vira um jargão, a gente fala no automático. Exatamente. E hoje a nossa análise vai mergulhar de cabeça numa dessas palavras que é monumental. O nosso ponto de partida hoje é um documento incrivelmente abrangente. Ele foi intitulado aqui como Texto Colado. Isso, esse é o nosso material de base de hoje. E o foco desse texto é um conceito que bom, sem qualquer exagero, é a espinha dorsal de um dos conjuntos de textos mais lidos e debatidos de toda a história da humanidade: a redenção na Bíblia. Um tema denso e muito mal compreendido. Muito. Então, a grande missão dessa nossa imersão de hoje é decodificar esse termo. Nós vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo através da linguística, sabe? Escavando o hebraico antigo, desvendando o grego do primeiro século e entendendo também o aramaico. Uma arqueologia das palavras, por assim dizer. É bem isso. O objetivo é compreender as raízes históricas brutais dessa palavra, o peso teológico dela e como essa ideia evoluiu para se tornar o grande fio condutor de toda a narrativa bíblica. E claro, como sempre fazemos aqui, Nós vamos manter a nossa postura de observadores imparciais. isso. A ideia é relatar e analisar o que esse material de origem apresenta de forma puramente descritiva, acadêmica. Nós não estamos aqui para endossar dogmas ou tomar partido em debates milenares, né? Exato. O nosso trabalho é expor as engrenagens desse pensamento. Assim, quem acompanha a nossa análise pode refletir e tirar as próprias conclusões, sem pressão. Perfeito. Então, certo. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. E, bom, esse é o espírito exato para abordar um tema dessa magnitude, sabe? E eu acho fundamental a gente estabelecer logo de início um choque de realidade. Um choque de realidade em que sentido? No sentido de que, quando lemos a palavra redenção hoje em dia, a mente moderna tende a pular direto para um conceito estritamente religioso, etéreo. Ah, sim, ou até para a cultura pop, né? Tipo o arco do vilão que se redime no final de um filme, o arco de redenção. Perfeito, exatamente isso. Mas o material que a gente está esmiuçando deixa dolorosamente claro que, no mundo antigo, a redenção não era uma metáfora poética, era um sistema jurídico. Jurídico e prático. Sim, socioeconômico e familiar. Extremamente literal e muitas vezes muito brutal. Era literalmente uma questão de sobrevivência física. Uau. Então é algo muito tangível. Muito. Entender essa palavra exige que a gente dispa as nossas lentes modernas, que são confortáveis, e vista as roupas de alguém que vivia numa sociedade agrária implacável. Onde qualquer erro era fatal. Exato. Onde a escravidão por dívida, a perda absoluta de terras e a fome eram realidades aterrorizantes. Elas espreitavam a cada colheita ruim. Certo. Então vamos destrinchar isso por partes, porque o material estabelece logo de cara as fundações desse conceito. O texto aponta que, de forma geral, a redenção na Bíblia sempre envolve três pilares inseparáveis, Independente do idioma original. independente do idioma. Primeiro pilar, a libertação de alguém que estava preso, vendido, escravizado ou condenado. A pessoa perdeu a liberdade. Isso aqui é vital, né? A libertação nunca é um simples passe de mágica ou um perdão gratuito. Não, ela tem um custo real e mensurável. Alguém paga a conta. Exatamente. E o terceiro pilar, a restauração da pessoa ao seu estado correto, ou seja, devolver a dignidade, a família e a posição que tinham sido perdidas. Não é só soltar da prisão. É trazer de volta para casa. Perfeito. E tudo isso, de acordo com a narrativa bíblica apontada no documento, vai culminar na figura de Jesus Cristo, cuja vida e morte são apresentadas como o pagamento definitivo. A grande conclusão de todo o sistema. Mas, para entendermos a força desse desfecho, a gente precisa voltar no tempo, lá para as raízes no Antigo Testamento. E o documento introduz duas palavras hebraicas que são a chave de tudo. A primeira é Gaal. Exato, Gaal. G-A-A-L. E olha, essa palavra carrega um peso cultural que é muito difícil de superestimar.
O estudo nos mostra que Gaal significa resgatar, recuperar. Tá. Mas a aplicação mais importante dela é agir como um parente resgatador. É aqui que entra a famosa figura do Goel, o parente remidor. Do Goel. Eu vi bastante isso nas notas. Sim, se ligarmos isso ao quadro geral das antigas tribos nômades e agrárias do Oriente Médio, a genialidade e também a necessidade desse sistema ficam muito evidentes. Porque a terra era tudo, né? Exatamente. Na antiga sociedade descrita nos textos hebraicos, a terra não era uma mera propriedade que se comprava para especulação imobiliária. A terra era a herança concedida pela divindade, Era a identidade deles. a identidade daquela família e a única fonte de comida. Sem terra, não havia sustento. Seca prolongada, não existia um estado de bem-estar social, não tinha seguro do governo, certo? Nenhum. Zero rede de proteção estatal. O que acontecia com uma família que caía na miséria absoluta nesse contexto? Essa é a parte aterrorizante da história. Se uma família perdesse tudo, a espiral de pobreza era muito rápida e devastadora. Primeiro, eles teriam que vender as terras que pertenciam à família há gerações. O que já é uma tragédia cultural absurda para eles. Uma tragédia profunda. Mas piora, se vender a terra não cobrisse a dívida, a última moeda de troca era o próprio corpo humano. Eles tinham que vender a si mesmos ou até os próprios filhos como escravos para pagar os credores. Meu Deus. É nesse cenário de pesadelo que o Gonel entra em cena. O Gonel era o parente mais próximo que ainda possuía meios financeiros e liberdade. A lei e o costume exigiam que esse parente interviesse. Era uma obrigação legal. Era o seu dever moral irrevogável pagar a dívida, comprar a terra de volta para que não saísse do nome da família e, o mais importante de tudo, comprar a liberdade do seu parente, tirando-o da escravidão. Entendi. Era uma rede de segurança social baseada puramente no sangue e na aliança inquebrável da família. Uma rede visceral, na verdade. Visceral é a palavra certa. E o material de base até traz uma ilustração clássica desse mecanismo em ação, que eu achei fantástica, que é a narrativa do livro de Ruth. Ah, sim. Um exemplo perfeito. Lendo os apontamentos aqui, a história ganha um tom de desespero palpável. Temos Noemi e Ruth, duas viúvas vivendo em uma época onde ser mulher e não ter marido, não ter filhos homens ou terras equivaliam a uma sentença de marginalização extrema. Estavam à beira da inanição, muitas vezes. Isso, muitas vezes levando à fome. Elas estão no nível mais baixo da vulnerabilidade social. E é então que surge o personagem de Boaz. Ele tem laços de sangue com a família do falecido marido da Noemi. Ele era o parente com recursos. Exato. E ele assume publicamente o papel do Goel. Ele usa a própria riqueza para comprar as terras de volta e garantir que o nome daquela família não seja apagado da história. Ele absorve a miséria delas a um custo pessoal altíssimo. É o Gaal na sua forma mais jurídica e prática acontecendo ali na narrativa. Mas o que é realmente fascinante é como o texto-fonte mostra que os autores bíblicos pegam essa lei fundiária, essa regra de família, e elevam para descrever o próprio Deus. O salto conceitual que eles dão é simplesmente brilhante. A lei agrária se transforma na mais profunda teologia. O documento destaca o livro de Isaías no capítulo 41, versículo 14. O que diz lá? O texto retrata a divindade falando diretamente a uma nação de Israel que naquele momento histórico específico estava fraca, oprimida e essencialmente escravizada por impérios muito maiores. Estavam numa posição de vulnerabilidade total. Exato. E o texto diz: Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. A palavra hebraica usada ali no original para Redentor é justamente derivada de Gaal. Nossa, a implicação disso para os leitores originais devia ser explosiva. Totalmente. Porque o Criador do universo está se rebaixando, por assim dizer, para assinar o contrato como o parente mais próximo. Ele está dizendo: vocês estão afundados numa dívida que jamais poderão pagar, foram vendidos para o cativeiro, mas eu sou da família. Eu assumo a dívida. Uau! É impressionante como uma questão burocrática, contratual, se torna o centro da narrativa de pertencimento e afeto. É uma mudança de paradigma. Mas as nossas fontes também destacam uma segunda palavra no hebraico do Antigo Testamento que carrega uma energia bem diferente dessa questão familiar. A palavra é padá. Padá. Sim, o tom muda bastante aqui. Pelo que o documento descreve, padá não foca
tanto na relação de parentesco, no afeto, mas sim na força bruta necessária para o resgate. No poder de fogo, digamos assim. Narrativa fundacional de Israel, que é o Êxodo, a fuga do Egito. O material traz Êxodo 6, versículo 6, onde se lê: Eu vos resgatarei com o braço estendido. Ou seja, não é apenas alguém assinando um cheque pacificamente. Não mesmo. É uma intervenção poderosa, física, arrancando um povo inteiro de uma superpotência militar. Exatamente. O contraste entre as duas palavras é muito rico. Enquanto Gaal responde à pergunta, por que você está me salvando? E a resposta é: porque somos família, há uma aliança. Isso. A palavra padá responde à pergunta, como você vai me salvar? E a resposta é, com força avassaladora e pagamento de um resgate monumental. É a transação pura de transferir a posse de um estado de opressão violenta para um estado de liberdade total. Libertação na força do braço. Então, na fundação do Antigo Testamento, a redenção é retratada com essa base dupla. Ela é motivada pelo amor e pelo dever de um parente, o Goel, mas é executada com o poder absoluto e inquestionável exigido pelo Padar. Certo. E então, o nosso documento avança os séculos. Os impérios caem e surgem. A geopolítica do mundo mediterrâneo é totalmente transformada. E chegamos ao Novo Testamento. Agora, a língua comercial e literária dominante é o grego, sob a sombra do Império Romano. Um cenário completamente novo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a nossa investigação fica incrivelmente visual. O vocabulário grego usado para descrever a redenção reflete a realidade daquela época, do dia a dia daquelas pessoas. E o material de estudo nos apresenta 3 grandes palavras gregas para mapear isso. A primeira é a pulutrosis. A definição fornecida na fonte é libertação mediante pagamento, ou uma redenção completa. E a passagem-chave mencionada é a Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, que fala sobre ter a redenção pelo seu sangue. O que o uso dessa palavra grega específica traz de novo para a mesa de discussões? Olha, o contexto de apolutroses no mundo greco-romano era frequentemente militar ou legal. Era o jargão usado quando se falava da repatriação de prisioneiros de guerra. Ou seja, negociação entre exércitos. Sim, ou então da alforria definitiva de um escravo perante a lei. A nuance crucial aqui está no prefixo grego apo. Esse prefixo funciona como um intensificador fortíssimo. Um potencializador da palavra? Exato. Ele indica não apenas uma soltura temporária ou condicional, mas uma separação total e irrevogável daquele estado anterior. Sem volta para a prisão. Nunca mais. Quando os autores do Novo Testamento aplicam isso ao sacrifício de Jesus, eles estão sinalizando para a audiência da época que o preço pago foi tão absurdamente alto, tão exaustivo, que as correntes não foram apenas abertas, elas foram derretidas. A condição de prisioneiro foi permanentemente cancelada, deletada do sistema. Isso, e essa ideia de pagamento exaustivo está diretamente ligada à segunda palavra grega que o documento traz, que é lutro, Lutro. que carrega o sentido muito prático de pagar o resgate ou comprar de volta, como o texto cita em Tito 2, versículo 14, descrevendo a ação contínua de retirar alguém da iniquidade através de uma transação de altíssimo custo. E, bom, falar em transações nos leva à terceira palavra grega apontada na fonte, que, sinceramente, é onde o texto me deixou perplexo. Eu imagino por quê. A palavra é agorazô. O documento esclarece que essa palavra tem uma tradução incrivelmente literal e terrena. Significa comprar no mercado. Direto ao ponto. Ela deriva diretamente de ágora, que era o centro nevrálgico, a praça pública e o mercado aberto de qualquer cidade sob influência grega, não é isso? Sim, a ágora era o coração da cidade antiga. E a aplicação que o texto faz em Apocalipse 5, versículo 9, é de um choque cultural tremendo. A passagem fala sobre pessoas de todas as tribos e nações sendo compradas para Deus usando o sangue como a moeda de troca. Uma imagem fortíssima. Espera, então quer dizer que a metáfora usada pelo autor não era algo imaculado e cerimonial num templo. Ele estava propositalmente usando a imagem de um leilão de gado humano? É exatamente esse o choque pretendido pelo autor. A Agora não era um templo silencioso, limpo e com cheiro de incenso. Era um lugar poeirento, caótico, barulhento, cheio de gritos, cheiro de peixe, temperos fortes e suor. Um mercado a céu aberto com tudo que tem direito.
E, tragicamente, era o local oficial onde seres humanos incorrentes eram inspecionados, apalpados e leiloados para quem desse o maior lance. Pesado. Quando o autor do Apocalipse escolhe usar a palavra agorazo, ele está puxando a teologia lá das nuvens e jogando-a direto na lama da realidade humana. O texto retrata a humanidade não como uma congregação arrumada num banco de igreja, Mas como mercadoria. como escravos, expostos e humilhados na praça pública do pecado, da corrupção e da morte. A imagem da redenção aqui é a da própria divindade entrando nesse mercado sujo, No meio da gritaria. meio do caos, e cobrindo o lance mais alto imaginável com a própria vida para tirar essas pessoas do bloco de leilões e declarar: esses são meus agora e são livres. É de uma visceralidade perturbadora e bela ao mesmo tempo. Sem dúvida. É uma imagem que não se esquece facilmente. Quem ouve isso não apaga da mente. Mas antes da gente fechar essa exploração linguística, há uma ponte cultural fascinante que a fonte aborda. O aramaico? Isso! O documento menciona a influência do aramaico, mais especificamente através dos targumins. Muitas pessoas que nos ouvem talvez não saibam o que é isso, ou como o aramaico entra nessa história, entre o hebraico antigo e o grego, já que parece um idioma perdido no meio. Pelo que eu entendi dos nossos materiais, houve um evento divisor de águas histórico que forçou essa mudança, não é? Sem dúvida. O divisor de águas histórico foi o exílio na Babilônia. Quando Jerusalém foi destruída. Exatamente. Quando a nação foi conquistada e deportada, as gerações que nasceram lá no exílio lentamente deixaram de falar o hebraico no dia a dia e adotaram o aramaico, Que era o inglês da época, a língua franca. a língua franca do Império Babilônico e persa depois. Quando eles finalmente retornaram do exílio, décadas depois, muitos não entendiam mais os textos sagrados originais que eram lidos nas sinagogas em hebraico. Precisavam de tradutor simultâneo. E para resolver isso, surgiram os Targumim, que eram traduções e paráfrases em aramaico feitas ali ao vivo durante a leitura, para que o povo comum pudesse entender a mensagem. Ah, entendi. E é nos Targumim que surge a palavra aramaica pará, que para descrever a redenção. O documento nota que pará traduz a ideia de resgatar ou soltar, sim, mas adiciona um sabor cultural muito específico de um livramento sobrenatural. Uma quebra de paradigma. Uma quebra brusca e espetacular de um jugo opressor. É a ideia de uma intervenção divina que corta a história ao meio, despedaçando o poder do inimigo sem cerimônia. Sensacional. Então, com todo esse arsenal linguístico em mente, a família do hebraico com o goel, o mercado sujo do grego com o agorazo e o poder de ruptura explosivo do aramaico com o parak, o texto nos guia para entender como tudo isso funciona na prática teológica. A mecânica da coisa. Exato. Quais são, afinal, as engrenagens dessa máquina? Então, o que tudo isso significa na prática? O documento mapeia 4 características mecânicas essenciais da redenção. A primeira delas, que nós já tangenciamos bastante, é que sempre há um preço. O custo. Não é uma anistia burocrática onde o rei simplesmente assina um papel e apaga a dívida. A justiça do sistema exige um pagamento. E no Novo Testamento, esse pagamento é explicitamente o sangue de Cristo. Sangue como moeda. A segunda engrenagem, segundo o texto, é a substituição. O material explica profundamente que alguém toma o lugar do outro para receber o golpe. Não era algo metafórico na mente deles. Era literal. O documento remete direto ao sistema de sacrifícios do livro de Levítico. Lá, uma vida inocente, o animal, era literalmente entregue no altar no lugar da pessoa que havia falhado. O animal absorvia o custo. E isso pavimenta o caminho lógico para a terceira e quarta engrenagens da redenção. Que são, respectivamente, a libertação e a restauração. A libertação é a consequência imediata e óbvia do pagamento e da substituição. Pagou, tá solto. O documento especifica que as correntes quebradas são múltiplas. Libertação da culpa opressora mental, do poder prático do pecado e da escravidão espiritual. No entanto, o texto faz um alerta vital. Qual? Se o processo parasse aí, na libertação, seria incompleto. Imagina a cena. Abrir a porta da cela de alguém que esteve preso a vida toda, empurrá-lo para a rua e trancar a porta da cadeia por trás dele. Essa pessoa está livre. Está livre, mas está sozinha no mundo, sem recursos, sem rede de apoio e sem lar. Vai morrer de fome na rua. É por isso que a quarta engrenagem, a restauração, é tão indispensável.
O objetivo final da redenção não é o abandono na liberdade, é a reconciliação com o Criador. É ser levado do mercado de escravos direto para a mesa de jantar da família. A metáfora da mesa de jantar é perfeita para ilustrar isso. E essa metáfora serve perfeitamente para introduzir a próxima grande seção do nosso documento, onde essas 4 engrenagens práticas que a gente acabou de falar são traduzidas em 4 conceitos teológicos maiores. As doutrinas irmãs. Isso. O texto chama isso de doutrinas gêmeas ou irmãs, e diz que elas operam todas ao mesmo tempo no background. O que é fascinante aqui é como a redenção se ramifica. A sequência lógica apresentada é uma verdadeira aula de estruturação de pensamento. Começamos com a expiação. O primeiro passo. Segundo os apontamentos, a expiação é o reconhecimento objetivo de que o abismo existe, a ofensa é real e uma compensação precisa ser feita para cobrir esse erro. A dívida tem que ser coberta. Uma vez que o custo é coberto, passamos para a justificação. E o texto é muito cuidadoso, eu diria até cirúrgico, ao dizer que a justificação é um termo estritamente legal. De tribunal mesmo. É como estar num tribunal, onde o juiz não apenas diz a sua multa foi paga, pode ir. O juiz bate o martelo e declara: seu status perante a lei a partir de hoje é de alguém inteiramente justo, de ficha limpa. O passado criminal é completamente apagado do registro. E a progressão que o material descreve a partir daí é fascinante. Depois de resolver o problema puramente legal no tribunal com a justificação, passamos para a reconciliação, que lida com o problema relacional. O que adianta ter a ficha limpa se ainda somos inimigos, certo? Exatamente. O texto define a reconciliação como o fim das hostilidades. A barreira da inimizade é derrubada e uma paz ativa é estabelecida. O antigo rebelde que fugia do rei é agora um amigo acolhido no palácio. E para coroar todo o sistema, o documento apresenta a regeneração. Se a expiação trata da dívida, a justificação trata da lei e a reconciliação trata do relacionamento, a regeneração, segundo o texto, lida com a própria essência humana lá no fundo. É a mudança interna. É a premissa de que o ser humano redimido recebe uma nova natureza, uma nova vida, como é descrito em vários textos bíblicos. A genialidade desse sistema, conforme apresentado pela nossa fonte, é que ele não deixa pontas soltas. Ele resolve a legalidade, reconstrói o afeto e transforma a identidade da pessoa. É uma arquitetura teológica muito robusta. Mas todo esse nível de detalhe lógico nos traz inevitavelmente para uma área do documento que não foge do conflito. Onde as ideias batem de frente. Sim. Afinal, qualquer ideia que proponha explicações tão definitivas sobre a condição humana fatalmente se choca com outras visões de mundo. A nossa fonte dedica uma parte significativa para detalhar o que classifica como ideologias contrastantes. Ou, nos termos do próprio texto, falsos ensinos sobre a redenção. E vale lembrar mais uma vez para a nossa audiência que o nosso papel é dissecar como o documento mapeia esse campo de batalha de ideias, observando as linhas de fratura sem fazer juízo de valor sobre qual lado está correto em termos absolutos. Perfeito. A intenção é entender a mecânica desse debate ideológico. E isso levanta uma questão importantíssima sobre como a filosofia moderna e a cultura influenciam a interpretação de textos que são milenares. O primeiro grande choque mapeado pelo documento é com o universalismo. Como o texto define o universalismo? O material descreve essa corrente como a crença filosófica de que, no fim das contas, a salvação ou a redenção será aplicada a todos os seres humanos, de forma automática, independentemente das crenças ou rejeições que tiveram em vida. No fim, todos são salvos. E a fonte contrapõe isso, certo? De forma incisiva. O texto base argumenta que a narrativa bíblica nunca trata a redenção como um decreto compulsório, forçado, mas sim como uma oferta gigantesca que exige uma apropriação ativa através da fé. Eles citam a mecânica do famosíssimo texto do Evangelho de João, 3,16, para provar isso. Então, o atrito apontado é entre uma imposição universal pacífica e uma escolha relacional urgente por parte do indivíduo. Basicamente isso. O segundo ponto de atrito listado pela fonte é um dos debates teológicos mais antigos da história do pensamento ocidental, obras versus graça. O documento expõe que muitas correntes ideológicas ensinam que a redenção pode ser comprada ou alcançada através da acumulação de mérito humano. A meritocracia espiritual. Isso.
Boas ações, excelência moral, rituais cumpridos com perfeição. A ideia muito comum de que é possível, de fato, fazer por merecer a salvação. Em oposição direta a isso, o texto apresenta a visão bíblica fundamentada na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Que é um clássico sobre o tema. Que crava que a salvação é exclusivamente pela graça, é um dom imerecido. A argumentação do documento é que se o esforço humano pudesse pagar a dívida, o sacrifício brutal lá no mercado de escravos seria totalmente desnecessário e o orgulho humano tomaria o lugar da gratidão. A pessoa diria: eu me salvei porque fui bom. E essa fixação no mérito humano deságua diretamente na terceira corrente analisada pelo material, que é talvez a mais influente nos nossos dias modernos, a teologia da autorredenção. Muito comum na filosofia moderna e no desenvolvimento pessoal, né? Observa que, especialmente após o Iluminismo e com a ascensão forte da filosofia moderna, solidificou-se a narrativa de que a humanidade contém dentro de si mesma todas as ferramentas necessárias para a sua própria salvação e elevação. Seja através da evolução do intelecto, do avanço da ciência, sei lá, da educação moral. É o fascínio absoluto pelo indivíduo que se constrói sozinho, o self-made man aplicado à espiritualidade. E como a fonte responde a isso? O texto-fonte ataca essa premissa antropocêntrica usando a Epístola aos Romanos 3, versículo 23, argumentando que o projeto humano está intrinsecamente corrompido em seu código-fonte pelo pecado. A incapacidade humana é total. Então, na visão exposta pelo documento, o ser humano não é um projeto inacabado, precisando de um pouco de polimento ético e educação. Não é alguém se afogando em alto mar que precisa de uma intervenção radical externa. Precisa de um Goyle que venha de fora da água para jogar a boia. Faz todo sentido dentro do sistema que eles construíram. E, fechando esse quadrante de contrastes, a fonte examina a redenção materialista. O documento afirma que há uma tendência crescente de reinterpretar os textos antigos de redenção, esvaziando eles do peso espiritual e eterno. Para transformá-los em quê? Quase exclusivamente em cartilhas de libertação sociopolítica, revolução de classes ou promessas de prosperidade financeira imediata. Ah, teologia focada no aqui e agora. Exato. O texto é claro ao reconhecer que a justiça social e o cuidado com o pobre são imperativos inegociáveis na Bíblia. Mas defende vigorosamente que reduzir o monumental resgate cósmico de Cristo a uma mera melhoria nas condições financeiras ou políticas temporárias é distorcer o alvo principal. Perde a essência. O cerne da redenção, segundo o material, é resolver o hiato eterno entre o Criador e a criatura. O resto é consequência. O que percebemos nessa sessão de embates é que a fonte usa esses contrastes ideológicos para afiar a sua própria lâmina. Ao refutar a autossalvação, o mérito humano e o materialismo, o documento deixa a definição bíblica muito nítida e isolada. E é isso que permite ao texto amarrar toda a sua tese na grande conclusão. A redenção não é apenas mais um tópico teológico no meio de um livro gigantesco e denso. Ela é a linha mestra invisível que conecta cada página. O documento traça esse arco narrativo, o fio condutor, de ponta a ponta. Começa lá no caos do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, no exato momento da queda da humanidade, onde a primeira promessa de um resgate é feita. E a partir dessa semente plantada lá no Gênesis, a fonte nos mostra como a ideia cresce e viaja pelos séculos. Ela se torna lei civil e agrária nas tribos de Israel com a instituição do parente remidor, o Goel. Depois ela vira o clamor apaixonado dos profetas, prometendo que, apesar da falência e do exílio babilônico, a divindade desceria para pagar a conta ela mesma. E, finalmente, o documento aponta que todo esse simbolismo pesado do hebraico, as nuances de mercado do grego e o poder de ruptura do aramaico colidem e se materializam na pessoa de Jesus Cristo. o ápice de tudo. O texto destaca Mateus 20, versículo 28, onde é declarado que ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos, culminando no sacrifício definitivo descrito lá em Hebreus 9:12. É a jornada épica do Deus que decide descer até a parte mais suja do mercado de escravos munido do maior pagamento possível, apenas para recuperar o que amava.
É uma estrutura de pensamento de uma coesão assustadora. Sim. E refletindo sobre o peso histórico de todo esse documento, fica muito claro que não estamos lidando apenas com abstrações teológicas para discussões acadêmicas. Analisar a redenção nos entrega uma lente magnífica sobre a própria evolução da psicologia humana. Como assim? Pense em como, ao longo de milênios, a humanidade vem tentando lidar essencialmente com os mesmos monstros. O peso esmagador de dívidas que não conseguimos quitar, sejam elas financeiras ou morais. A sensação paralisante de uma culpa que não nos deixa dormir. O anseio universal por liberdade verdadeira. E a busca por uma família, por pertencimento. O ser humano continua o mesmo. Exato. Observar como essas civilizações antigas enlaçaram a resposta para essas angústias no conceito de um resgatador amoroso que paga o preço final, oferece uma perspectiva muito rica e profunda sobre o que significa ser humano, mesmo hoje, no mundo dominado por telas e algoritmos. O que nos leva perfeitamente a uma reflexão final que transcende as páginas do nosso material de hoje e toca na nossa realidade atual, cotidiana. Considerando toda a nossa imersão profunda nas ideias de resgate e dívida no mundo antigo e esse mecanismo incrível do Goel, surge um paralelo moderno muito provocativo para a nossa audiência. É o momento de conectar o passado ao presente. Nós vivemos hoje na era do hipercapitalismo, das pontuações de crédito implacáveis, onde uma dívida digital pode determinar o acesso de uma pessoa à moradia, saúde e dignidade, prendendo indivíduos em ciclos invisíveis de servitude que, olha, não são tão diferentes das antigas correntes de escravidão por dívida. Mudaram as correntes, mas o peso é parecido. Exatamente. A pergunta que fica no ar para quem está nos ouvindo ponderar na sua própria rotina é a seguinte: em um sistema moderno frequentemente frio, onde as nossas falhas ficam registradas em bancos de dados para sempre e a sociedade nos julga estritamente pelo nosso saldo, como seria a aplicação prática, socioeconômica e revolucionária do princípio da redenção hoje? O que significaria, no mundo real e corporativo, a existência de um Goel moderno, capaz de absorver a falência do outro apenas por compaixão e graça, reescrevendo as regras implacáveis do mercado contemporâneo? É um pensamento que muda a forma como enxergamos o outro na rua. É algo denso e extremamente atual para se pensar. Nós agradecemos imensamente pela sua companhia, de quem esteve conosco nesta jornada pelas raízes da linguagem, da história e do pensamento. Explorar os ecos do passado para entender as complexidades de hoje é a nossa grande paixão por aqui. Foi uma imersão fantástica. Continuaremos a investigar e a destrinchar ideias monumentais nos nossos próximos encontros. Até a próxima imersão profunda.